Olá! Hoje nós vamos ver esse exercício aqui, continuando na matéria de semelhança de triângulo. Então, eu tenho aqui esses dois. Descubra as medidas de A e B e E e D. Então, eu quero saber a medida de AB, que aqui ele chamou ó, de A, e a medida de ED, que ele chamou de Bzinho. Sabendo que, o que eu tenho de informação? Eu tenho o coângulo DBA, então, ó, DBA. Então, é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo. E o ângulo CED, então, ó, CED, que é esse ângulo aqui, eles são congruentes, ó. Sinal de congruência de triângulos, tá? De congruência de ângulos. Beleza. Então, ó, eu tenho esses dois ângulos iguais. Esse ângulo aqui, ó, ele é comum para o triângulo maior, para o triângulo ABD, e também é o ângulo do triângulo CED, do pequenininho. Então, se eles têm dois ângulos iguais, o terceiro, consequentemente, também é igual. Então, esses triângulos com três ângulos iguais, eles são semelhantes, ou seja, eles têm lados proporcionais. Então, nós conseguimos achar os lados que faltam. Como eles estão desenhados ao contrário, vamos aqui desenhá-los para a gente prestar atenção qual lado corresponde com qual. Então, ó, eu tenho o triângulo maior aqui, que é esse triângulo. Ficou meio feio. A, B, D. Eu tenho que esse lado mede A, esse lado mede B. E aqui em cima mede 7 e 8, que dá 15. Aí, esse lado aqui mede B mais 2, tá? Porque tem um 2zinho aqui, ó. Então, esse triângulo grandão. E eu tenho o triângulo lá dentro dele, que é esse triângulo pequenininho aqui, ó. Que eu tenho um lado medindo 8, um lado medindo 4 e um lado medindo B. Então, o que nós temos? Nós temos que esse ângulo é igual a esse ângulo do triângulo pequenininho e que esse ângulo desse triângulo também é igual a esse ângulo aqui, ó. Porque era ângulo comum para os dois. Vocês estão observando que eles não estão na mesma posição. Então, às vezes, por eles não estarem na mesma posição, fica difícil ver os lados que são correspondentes. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e vou dar uma viradinha nele, ó. Como que ele vai ficar se eu virar ele? Ele vai ficar assim, ó. Aí, eu virei ele, o meu ângulo vermelhinho foi aqui pra cima. O meu ângulo verdinho continua embaixo, ó. Tá? Então, aqui é meu lado B. Aqui é meu lado 4. E aqui é meu lado 8. Tá? Então, agora eu consigo ver certinho a semelhança. Eu vou apagar esse aqui do meio. E eu consigo ver os lados que são correspondentes nesses dois triângulos. Então, o que eu tenho? Eu tenho o quê? Eu tenho que o A, esse lado desse triângulo está para 4, assim como o 15 está para o B. Que outra coisa eu tenho também? Eu também tenho que o B mais 2 está para o 8. Se eu pegar essas duas relações aqui, as duas primeiras, eu não vou chegar em lugar nenhum, porque eu tenho tanto A e tanto B que eu não sei quanto que vale. Então, eu vou começar por esta relação aqui, ó, que tem as duas letras iguais, B e B. Então, vamos lá, ó, vou colocar aqui, ó.
Então, eu tenho 15b, que é igual a b mais 2 sobre 8. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 15 vezes 8, 120. Agora, eu vou multiplicar o b, ó. b vezes esse b mais 2, eu vou fazer, ó, b vezes b, b ao quadrado, e b vezes 2, 2b. Vou passar o 120, deixar todo mundo de um lado só. Fica b ao quadrado mais 2b menos 120 igual a 0. Vou apagar o triângulozinho aqui de baixo para facilitar. Então, isso daqui é o quê? É uma equação de segundo grau. Então, vou resolver ela com o método de resolução de equação de segundo grau. Então, eu tenho que o A vale 1, que é o coeficiente que está junto com o B. O B vale 2, que é o coeficiente que está aqui. E o C vale 120. Menos 120. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual. Quem que é o B ao quadrado? 2. Menos 4 vezes 1 vezes o C, que é menos 120. Então, delta é igual a quê? 4. Aqui, ó, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 120, 480. Então, delta vai ser 484. Aí, eu vou para a segunda parte da fórmula. Vou colocar aqui mesmo, tá? Então, eu tenho aqui que o meu valor, nesse caso também é b, né? Ficou tudo b, mas vou colocar aqui menos b ao quadrado, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Geralmente, a gente usa aqui x, mas nesse caso dessa equação é b. Então, ó, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 484 sobre 2 vezes 1. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Menos 2, mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 484? 22 sobre 2. Dessa daqui, eu tiro meu x' e meu x duas linhas. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um novo slide aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, eu cheguei que b é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 22, que tem a raiz quadrada de 484, dividido por 2. Vou separar em dois casos, né? O primeiro caso, vou chamar de b', o segundo de b duas linhas. Então, menos 2 mais 22 sobre 2. Só usei só o sinal de mais aqui do meio. O outro caso, menos 2 menos 22 sobre 2. Dessa de cima, eu tenho menos 2 mais 22, 20, que dividido por 2 dá 10. Do outro lado, eu tenho menos 2 com menos 22 menos 24, que dividido por 2 dá menos 12. Como eu estou falando de medidas, essa negativa aqui desconsidero, eu vou chegar aqui em B é 10. O meu B é 10. Agora, eu vou achar o valor de A. Então, eu volto na minha equação. Vamos ver o que eu tirei. Eu tirei que A sobre 4 é igual a B sobre... a 15 sobre B. Então, eu tinha essa relação, né? Então, eu tinha uma relação aqui, ó, que A sobre 4 era igual a 15 sobre B. Pela minha semelhança de triângulo. Mas quanto que vale meu B? Meu B vale 10, que eu acabei de descobrir. Então, vai ficar A sobre 4, que é igual a 15 sobre 10. Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 10A, que é igual a 4 vezes 15, que dá 60. Então, A é igual a 60 dividido por 10, que dá 6. Então, o meu valor de A é 6 e o meu valor de B é 10, para esse exercício aqui. Tá? Mas era isso que ele estava perguntando? Vamos voltar lá, ó. Ele estava perguntando
Descubra as medidas do segmento AB. O segmento AB, a gente descobriu que ele vale, A vale 6. E o segmento ED, que era o B, vale 10. Tudo bem? Então, beleza. Se de repente fosse o segmento, em vez do ED, fosse o AD, daí você ia somar o valor de B, que é 10, mais 2, né? Então, volta no exercício e vê o que ele está pedindo, para não ter problema de perder nota por causa de detalhes. Agora, a gente vai fazer esse exercício aqui. Então, ele quer saber o valor de x e de y, tá? Considerando que o segmento EF e o BC são paralelas, tá? Então, são retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, a gente sabe que a gente tem aqui segmentos que são proporcionais. Então, vamos lá. Então, o que eu posso fazer? Então, eu posso falar que 9 está para 6, ó. Assim como o y está para 2,5. Do jeito que eu peguei a primeira, né? Se eu peguei de cima para baixo, aqui também eu pego de cima para baixo. Aí, eu vou multiplicar aqui cruzado. Eu vou ter 6y igual a 9 vezes 2,5. 2,5 vezes 9. Ó, 45, vai 4, 18, mais 2, 22. 18 mais 4, 22. Uma casa depois da vírgula. Então, 22,5. Então, y vai ser igual a 22,5 dividido por 6. Então, y é igual. Agora, 22,5 dividido por 6, igual às casas decimais, corta vírgula. Então, aqui eu vou ter o quê? 225 por 6 vai dar 3, que vai dar 180. Sobra aqui 5, 4, eu coloco o quê? Vírgula, 0. 450 dá por 7, que dá 42. Sobra 30, coloco um 0, dá 5. Então, vai dar 3,75 centímetros. Aí, nós vamos fazer o próximo, né? Achamos o y, vamos fazer o x. Então, ó, x está para 7,5. Assim como vou usar o mesmo, ó, 9 está para 6. Então, vou multiplicar aqui cruzado. Eu vou ter 6x igual a 7,5 vezes 9. Vamos lá, 7,5 vezes 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 7, 63, mais 4, 67. Uma casa depois da vírgula. Então, 67,5. Então, x vai ser igual a 67,5 dividido por 6. Então, x vai ser igual a 67,5 dividido por 6. Igual às casas decimais, corta vírgula. Vai dar uma vez aqui, dá 60. Então, aqui deu uma vez, sobra 7. Abaixo 5, dá mais uma vez, vai dar 60. Sobra 15. Vou colocar vírgula, 0, vai dar 2, que dá 120, depois 5. Então, aqui vai dar 11,25 centímetros. Vamos para a próxima. Nesse daqui, eu tenho o quê? Eu tenho que esse segmento aqui, esse ângulo pequenininho aqui, ó, é o mesmo valor desse ângulo. Tá? E esse ângulo C aqui em cima, ele é comum tanto para esse triângulo CDB, como para o triângulo
ABC, tá? Então, são triângulos semelhantes. Vou desenhar eles aqui embaixo, ó. Então, eu tenho o triângulo todo, que é o triângulo ABC. Desse lado mede 3 mais Y. Desse lado mede 5. Desse lado mede X. Dentro desse triângulo ABC, eu tenho um triângulozinho menor, que é o triângulo DCB, que de um lado mede 3, de um lado mede 5 e do outro lado mede 4. Então, esse ângulo daqui do triângulo maior é o mesmo ângulo daqui. E o ângulo de cima, o ângulo C, é comum para os dois. Então, observem que tá ao contrário, né? Eles estão desenhados ao contrário. Então, assim, eu tenho que pegar os lados que são correspondentes. Aí, eu vou virar o triângulo pequenininho, ó. Então, eu vou desenhar ele para esse lado. Então, ele vai ficar assim. Ó. Então, desse lado, eu tenho o ângulo roxo. E em cima, eu tenho o ângulo verde. Né? Então, entre o ângulo roxo e verde, eu tenho 5. Do outro lado, eu tenho 3. Embaixo, eu tenho 4. Tá? Então, deixa eles na mesma posição, que fica mais fácil para ver quem são os pares de lados correspondentes. Então, vamos lá. O que eu posso falar? Que 3 mais y está para o lado 5. Assim como o lado 5 está para o lado 3, assim como o lado x está para o lado 4. Então, ó, eu posso pegar esses dois aqui. Já faço aqui a multiplicação cruzada, ó. 3 vezes 3 mais y vai dar 9 mais 3y, porque eu tenho que multiplicar tanto esse como esse, né? Que é igual a 5 vezes 5, 25. Então, 3y é igual a 25 menos 9. 3y é igual a 25 menos 9 dá 16. E y é igual a 16 sobre 3. Vou parar em forma de fração. Também posso pegar aqui, ó, esses dois. Vou multiplicar aqui, ó. Eu vou ter que 3x é igual a 5 vezes 4, que é 20. Então, x é igual a 20 dividido por 3. Se quiser transformar em decimal, é só dividir o de cima pelo de baixo. Então, nós descobrimos que y, 16 sobre 3, e x, 20 sobre 3. Vamos para o próximo, ele quer saber x e y. Então, ele deu aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. Aí, eu tenho um ângulo aqui em cima, que é comum para os dois. Então, vamos tirar os nossos triângulos daí para ficar mais fácil de visualizar, ó. Então, eu tenho aquele triângulo ali que é bem fininho, ó, que é o triângulo BAE. Então, desse lado, ele mede 4 mais 3, que dá 7. Em cima, ele mede x. E esse lado BE, tá falando aqui na informação, ó, que é 8,2. Tá? Então, aqui na pontinha, eu tenho o meu ângulo vermelhinho. E em cima, eu tenho o meu ângulo verde. Aí, eu tenho aqui, ó, o outro triângulo, que é o triângulo DAC, que é essa parte aqui de cima, aqui, ó, tá? Esse daqui que eu tô pegando.
Então, aqui eu tenho o meu ângulo vermelhinho. E em cima eu tenho o meu ângulo verdinho. Desse lado, o triângulo mede 12 mais x, porque tem um pedacinho x aqui em cima. Desse outro lado, ele mede 4. E o lado DC tá falando aqui que é y. Tá? Então, vamos lá montar as nossas relações. Vou fazer de roxo. Então, eu tenho o quê? Né? Se quiser desenhar ele viradinho para ficar mais fácil, né? Só descer aqui. Então, o que eu tenho de relação? 4 está para x, que é o ladinho aqui do lado verde. Assim como quem? Assim como o y, que está oposto ao ângulo verde, ó, está para o 8,2, que também está oposto ao ângulo verde. Então, y está para o 8,2. E assim também como o 12 mais x está para o 7. Se ficar difícil de você ver, desenhe o triângulo na mesma posição, que às vezes facilita. Aí você pode pensar, e agora, Pro, eu tenho duas incógnitas. Então, nós vamos sempre pensar, se eu não tenho nenhuma relação que é só número, então, eu vou pegar as relações que têm a mesma letra, a mesma incógnita. Então, eu vou pegar essa com essa daqui, ó, porque as duas têm x. Então, vai ficar, ó, 4 sobre x, que é igual a 12 mais x sobre 7. E eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 12x, 12 vezes x, 12x, x vezes x, x ao quadrado, que é igual a 7 vezes 4, 28. Então, x ao quadrado mais 12x menos 28. Passei o x ao quadrado primeiro, tá? Vai fazer diferença a ordem que eles estiverem aqui. Então, isso daqui é o quê? Uma equação de segundo grau. Várias maneiras de resolver. Então, vamos lá. Então, eu tenho que o meu valor de A é 1, de B é 12 e de C é menos 28. Então, delta é igual a 12 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 28. Então, delta é igual a 144. Aí, eu tenho o quê? Eu tenho que esse menos com esse menos dá mais. 4 vezes 28 dá 112. Mais 144 vai dar 256. Aí, nós vamos para a próxima parte da conta. Deixa eu abrir um slide aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que x é igual a menos b, que era 12, mais ou menos a raiz quadrada de 256 sobre 2. Então, x é igual a menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 256, 16, sobre 2. Então, eu vou ter que meu x' é menos 12 mais 16 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, que dá 2. E meu x duas linhas é menos 12 menos 16 sobre 2, que aqui vai dar menos 28 sobre 2, que dá menos 14. Essa eu ignoro, porque eu estou falando de medidas. Então, nós achamos já o valor de x. Então, o valor de x é 2. Aí, eu vou voltar na nossa relação para continuar. Então, o que eu tinha de informação? 4 sobre x é igual a y sobre 8,2. Agora, eu vou pegar essa.
Então, eu tinha que 4 sobre x era igual a y sobre 8,2. Mas agora eu já tenho o valor de x, é 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 4 sobre 2, que é igual a y sobre 8,2. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2y igual a... Então, 4 vezes 8,2 vai dar 8, 32,8. E y vai ser 32,8 dividido por 2. Então, eu vou ter que y é igual a quê? 32,8 dividido por 2 vai dar 16,4. Então, o valor aqui de y e o valor de x aqui em cima. Vamos ver se ele queria só x e y, só x e y. Se ele pedisse o valor do segmento, dava uma olhadinha lá embaixo de novo, tá bom? Vamos continuar. Nós temos esse exercício aqui, ó, fala que AB é paralela a DE, tem que ser para a gente poder aplicar as nossas ideias. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui de informação? 12 está para 6, assim como y está para 7. E também assim como x está para 5. Tá? Então, vamos pegar aqui os quais a gente quer fazer primeiro. Vou começar com esses dois, ó. Então, eu vou tirar aqui que 12 está para 6, assim como y está para 7. Multiplicar cruzado. 6 vezes y, 6y. 7 vezes 12 vai dar 84. Então, y vai ser 84 dividido por 6. 84 dividido por 6 vai dar... Depois, eu vou pegar o quê? Vou pegar o 2 sobre 6, que é igual a x sobre 5. Por hoje, eu poderia pegar o 14 aqui, pegar 14 sobre 7, já que eu já descobri o valor de y? Poderia. Eu sempre gosto de voltar na informação que eu tenho certeza, que a informação que o exercício me deu. Só não volto na informação que o exercício me deu quando não for possível. Você for obrigada a usar o valor que você descobriu. Por quê? Se de repente a gente errou, né, aquele, a gente vai errar o segundo. E aqui, assim, pegando um valor que o exercício já te deu, você tem a possibilidade de acertar metade e, né, às vezes perceber ali, opa, tem alguma coisa errada. Multiplicando cruzado, eu vou ter 6 vezes x, 6x, e 12 vezes 5, 60. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 6, x vai ser igual a 10. Então, eu tenho que y vale 14 e x vale 10. Essa foi a nossa aula sobre semelhança de triângulo.